E vocês viram a propaganda do PT na TV? Transmitida ontem em rede nacional, o vídeo associa Bolsonaro à ditadura e à tortura. São exibidas cenas do filme Batismo de Sangue, que reproduzem passagens da ditadura militar no Brasil. E além das imagens fortes, o vídeo mostra um depoimento de Amelinha Telles, militante que foi presa e torturada nas dependências do DOI-CODE. A propaganda também lembra do voto do deputado Jair Bolsonaro a favor do impeachment de Dilma, quando ele exaltou o coronel Brilhante Ustra. Nessa hora vale tudo também, né, Vera? Não vale, né? Não deveria valer. Tô querendo dizer que eles fazem de tudo. Não deveria valer. Eu acho que essa propaganda, ela apela bastante para além da conta, revivendo uma ferida que é uma chaga da nossa história, que não deve ser esquecida, mas que não diz respeito a esse momento atual da campanha. Eu acho que por isso, trazer isso à baila neste momento soa a desespero. É lógico que aqui a gente já criticou essas falas do Jair Bolsonaro relativizando tortura, relativizando ditadura. Eu fiz isso nesta semana mesmo. Mas isso não tem se mostrado um fator importante de decisão do voto de quase 60% do eleitorado brasileiro que resolveu sufragá-lo. Portanto, ficar evocando isso sistematicamente e agora de uma maneira que, a meu ver, ficou no limite ali do apelativo e ultrapassando esse limite, a meu ver, eu acho que soa a desespero, denota que o PT já sabe que vai perder e resolveu partir para a apelação mesmo. O que você achou da apelação, Joel? Apelação total. Agora, eu diria que o Bolsonaro já fez mais do que relativizar a tortura. Ele já defendeu, assim, literalmente, objetivamente, com todas as letras, a tortura em entrevista. Então, e além disso, no momento do impeachment da Dilma, de dar o voto dele, homenageou justamente o torturador da própria Dilma, num ato que, na minha opinião, é bastante grave. Agora, como a Vera disse, está um pouco fora das pautas dessa eleição. Acho que ninguém acredita que o Bolsonaro vai, mesmo porque isso é impossível, isso é juridicamente impossível, trazer de volta a tortura como uma política explícita de Estado. Existe uma questão aí sobre a tortura informal que já ocorre, que talvez no governo dele possa crescer ainda mais com menos repressão a ela, mas enfim, não é o centro da campanha. E mais, retoricamente, a posição do Bolsonaro, por mais desumana que seja, e mesmo que, eu tenho certeza, a imensa maioria dos eleitores do Bolsonaro não defende a tortura, mas mesmo assim, retoricamente, esse flerte que ele faz com o autoritarismo e com o regime militar até pega bem, porque ele é visto como alguém que tem a força e tem a capacidade de se contrapor sem medo e sem vergonha e sem culpa ao discurso dominante, que também foi muito agressivo nas universidades, na mídia, na intelectualidade, sobre a ditadura militar. Esse discurso que também era muito maniqueísta e também olhava para um lado só. Da Comissão da Verdade, de tudo que os professores universitários falam. A gente sabe, a ditadura militar cometeu horrores, mas não era o mundo dos bonzinhos reprimidos contra os malvados opressores. Era uma situação mais complexa. A narrativa oficial sobre a qual a gente viveu por muito tempo jamais reconheceu isso. E foi gerando um ressentimento. Esse ressentimento está aí. Eu não tenho medo, eu não acho que o Bolsonaro vai trazer a tortura para o Estado brasileiro, nem nada disso. E sei muito bem que os eleitores dele não defendem a tortura. Mas ainda assim é curioso, né? Como numa situação como agora, embora ele seja um defensor explícito da tortura, isso não tire votos dele. Vai lá, Andréasa, pra gente arrematar o bloco. É uma baixaria, é uma apelação, não terá o mais mínimo impacto eleitoral na performance do Jair Bolsonaro. O eleitor dele conhece as opiniões do Jair Bolsonaro, essas especificamente, aquelas de defesa da ditadura militar há 30 anos, e tem votado crescentemente nele. Por isso, ou apesar disso, não importa, no final das contas é um componente dado, muito mal explorado nessa eleição, porque só poderia ser mal explorado se essa opinião do sujeito é conhecida historicamente e ele só cresceu desde então. Talvez a fraqueza possível do adversário não esteja aí. E, no entanto, se insiste em bater nessa tecla. É uma baixaria, é uma apelação, mas que, a bem da verdade, só é possível porque o Bolsonaro ofereceu discursos para alicerçar essa exploração canalha do lulopetismo. Qual? Eu não me lembro de uma fala mais degradante do Jair Bolsonaro quanto aquela na votação do impeachment da Dilma, quando fez homenagem ao Brilhante Ustra. Aquilo, para mim, foi a mais grave manifestação pública do Jair Bolsonaro, alguém que quer ser presidente da República. Por causa daquilo, entre outras coisas, deu condições para a exploração essa bizarra
equivocada, baixa do lulopetismo agora, desesperada do lulopetismo agora. O Bolsonaro alimentou essa narrativa contra si, mas a narrativa é improdutiva, não vai mudar nada, só, mais uma vez, rebaixa o debate público no Brasil, se é que isso é possível.